Olá, já estamos de volta na 93 FM, agora 11 horas, mais 4 minutos. Hoje é sábado, dia 3 de maio, né? 2014. E nós estamos ao vivo, direto do Rio de Janeiro, com o dublador Sérgio Stern. Ele não é só dublador, ele já foi vendedor, mágico, se formou biólogo, estudou psicologia, fez estágio em uma clínica psiquiátrica, faz dublagem, é ator, comediante, é um multimídia, um workaholic. Bom dia, Sérgio Stern, tudo bem com você? Bom dia, Almir, bom dia, ouvintes da 93 FM. Prazerzão estar aqui falando com vocês. Como é que está o Rio de Janeiro hoje, Sérgio? Graças a Deus está fresquíssimo. Está muito bom isso aqui. Aquele maçarico que a gente viveu aí nos últimos meses, nos últimos anos, está indo embora. Então agora a gente está com um clima de país civilizado. Está uma delícia aqui. Sempre que quiserem visitar a gente, Rio de Janeiro recebe vocês de braços abertos. Com certeza. Eu já estive aí no Rio de Janeiro, conheci grandes dubladores na Delarte, no Som de Veracruz, também na Audio News. Realmente as pessoas nos recebem muito bem, com muito carinho. Para nós começarmos, Sérgio, eu queria que você falasse um pouquinho lá do início. Como é que foi o início para você? Como é que você se interessou por dublagem, comédia? Conta um pouquinho para nós. Olha só, comédia é uma coisa assim que desde criança eu sempre gostei de contar piada para amigos, não sei o que. Eu curto bastante comédia, não só atuando, mas assistindo. Sempre gostei mais gênero de teatro, de cinema, que eu sempre curti mais assistir foi comédia. Não sei, isso é uma coisa minha, né? Nasci mais ou menos assim. E a questão da dublagem, na minha adolescência, numa ocasião, saiu uma reportagem num jornal aqui do Rio de Janeiro, falando que na finada Herbert Richards havia uma escolinha de dublagem. Eu era adolescente na época, mas aquilo me interessou, não me lembro exatamente porquê. E eu fui lá me informar a respeito dessa escolinha, fiquei com vontade de fazer, mas quando cheguei lá me informaram que a escolinha já não existia mais e que não havia a perspectiva de voltar. E eu acabei esquecendo isso, fiz outras faculdades, como você falou no início, eu fiz faculdade de psicologia, só que eu larguei no meio. Depois eu me formei como biólogo, eu trabalhei com várias coisas, a vida foi me levando pro caminho das vendas, mas eu também sempre gostei muito de mágica e portanto, eu sempre me apresentava para amigos e não sei o quê. Me apresentei em festivais de mágicos, em congressos mágicos, em Campos do Jordão, em Bauru. E então eu já tinha aquele gostinho pelo palco, pela coisa de me apresentar. E numa ocasião, aí já voltando para os anos, final dos anos 80, eu estava trabalhando como vendedor numa empresa, aí veio o Plano Collor, me mandaram embora, e eu fiquei sabendo de alguma forma que na rua onde era a minha empresa, tinha um estúdio de dublagem, chamava Telecine. Quando eles me mandaram embora desse último emprego, eu falei, quer saber, vou tentar de novo esse negócio de dublagem. E fui lá visitar o estúdio, me informei, comecei a assistir dublagens. Eu, na ocasião, fazia brincadeiras com um amigo meu, que morava no prédio ao lado. A gente gravava em fita cassete, a gente fazia paródias de comerciais que existiam, alguns que nem existiam, produtos fictícios. A gente brincava muito com isso, mas fazia de uma forma artesanal, a gente fazia comerciais assim, muito profissionais. A gente escrevia um roteiro, ensaiava para depois gravar e mostrava para os amigos. Então sempre tive um pezinho nessa coisa de fazer humor. O que a gente fazia sem saber, na verdade, era um radioteatro, né? Porque Exato. A gente só tinha o áudio na época e as pessoas ouviam e se divertiam muito. Falavam que você devia fazer isso profissionalmente, só que não tinha como fazer profissionalmente. E quando me mandaram embora lá da última empresa, eu pensei assim, poxa, eu faço esse negócio regularmente em fita cassete, essas coisas a gente interpreta e tal, vou tentar meter a cara na dublagem. E foi mais ou menos assim que começou. Queria te fazer uma pergunta. Oi, desculpe. Eu queria te fazer uma pergunta, já que você está falando dessa época. Fazia uma imitação da Etty Fraser. Você lembra como é que era a voz que você usava para fazer essa imitação? Mas eu me lembro claramente, minhas amigas. Hoje nós vamos ensinar uma receita deliciosa. Muito bom. E como é que era uma receita que você fazia lá? Muito útil, muito saborosa, que era pipoca bolonhesa à milanesa com geleia. Deliciosa. No programa de rádio.
Nós chegamos, inclusive, a fazer isso em rádio. Tinha uma estação de rádio aqui no Rio de Janeiro, que era vinculada a uma universidade, e nós fizemos 5 programas na rádio com esses humorísticos. E era produto Sica? Tudo levava Sica? Na época, eu nem sei, ainda existem produtos ET? Eu nunca mais vi. Eu não sei. Na época existia produtos ET, não tinha nenhum vínculo com ela, era uma coincidência de nome, mas aí a gente... Mudou. Ela tinha um programa na televisão, a Ed Fraser tinha um programa na televisão, e que ela era patrocinada, se eu não me engano, pela ET. Então tudo que a receita que ela ensinava, ela fazia questão de frisar que os ingredientes eram da ET. Você vai usar uma colher de sopa de ketchup ET, uma colher de chá de vinagre ET, e aí nós fizemos na rádio com produtos Sica. E tudo era da Sica, em quantidades assim descomunais. Era 5 quilos de ketchup Sica, 9 litros de vinagre Sica, tinha até um ovo Sica na história. Agora, se você quiser continuar falando sobre a dublagem, como é que a dublagem realmente entrou na sua vida? Pois é, nessa ocasião em que me mandaram embora, que eu resolvi desistir dessa vida de vendedor, eu falei, vou tentar o negócio da dublagem. Fui lá naquele estúdio, me informei, e na época era possível ainda você tirar um registro provisório de ator, simplesmente com comprovações de trabalhos já feitos como ator. E eu, como já tinha me apresentado em festivais de mágicos, eu já tinha feito figurações em óperas, olha que coisa curiosa. Eu tinha isso tudo impresso, tinha meu nome nos programas, a comprovação era essa, né? Você ter o programa da peça, o programa do Congresso Mágico, não sei o que, quem vai se apresentar. Eu juntei um monte desses programas, um monte desse material, levei no Sindicato dos Artistas aqui do Rio de Janeiro. Na época, eles ainda forneciam, mediante a apresentação desses comprovantes, eles forneciam um registro provisório. Eu levei o meu material lá, eles aprovaram, me deram o tal do registro provisório e falaram, bom, agora isso aqui tudo esquece. Você agora vai ter 1 ano, esse registro vale por 1 ano. Durante esse 1 ano você tem que trabalhar como ator e daqui a 1 ano você tem que trazer esses novos comprovantes. Se a gente achou que realmente você justificou a coisa, aí a gente te dá o registro definitivo. E eu passei o ano inteiro correndo atrás de dublagem, corri muito atrás, juntei muito material e aí levei para eles e na ocasião eu consegui o registro definitivo dessa forma. E depois é que eu fui fazer cursos de teatro. Certo. Eu fui chamado inclusive por colegas de dublagem, para quem está ouvindo a gente, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas o dublador, antes de ser dublador, ele tem que ser ator. As pessoas confundem muito com locutor, né? As pessoas acham que para ser dublador tem que ter uma voz bonita, não sei o que, tal, parará, parará. E só um minutinho. Pois não. Opa. As pessoas acham que para ser dublador tem que ter uma voz bonita, não sei o que. Não necessariamente. Você pode ter uma voz horrorosa, toda rouca. Vão existir papéis para você fazer. E, no caso, é uma confusão que as pessoas fazem com o locutor mesmo, né? Certo. Sérgio, você costuma fazer uma voz baseada no original ou você cria em cima dos personagens, especialmente nos desenhos? Essa pergunta foi bem colocada, principalmente nos desenhos, filme, né? Em produções que tem pessoas de verdade, né? Em novelas, em documentários, a gente faz com a nossa voz mesmo, porque senão fica uma coisa falsa, né? Não passa muita verdade. Mas no caso de desenhos animados, eu no começo da dublagem, quando eu comecei nos meus primeiros anos, eu olhava o personagem lá e imaginava uma voz para ele e criava. Só que aí começou a surgir um problema. Sempre que chega uma série nova para ser dublada, existem os personagens que entram regularmente na série, os papéis principais, e para esses são feitos testes de voz. Então eu fazia teste de voz para um personagem qualquer, inventava lá a vozinha e eventualmente era aprovado ou não para fazer aquele personagem. Mas o que acontece muito é da gente fazer o teste hoje e o resultado só chega daqui a 2, 3 meses. Aí você já não lembra mais a voz que você fez lá atrás. E aí fica uma coisa complicada. Então eu passei a adotar o seguinte critério. Sempre que for para fazer uma série, se é um personagem que vai voltar regularmente, eu procuro aproximar a minha voz o máximo que eu consigo do original, para não correr esse risco. Que aí eu sei exatamente como foi que eu fiz. E na hora que a série vier para ser dublada para valer, ela vai ser feita com aquela mesma voz do teste.
Problema meio complicado. E eu queria saber se você faz as expressões dos personagens quando você está dublando. Sim, isso é fundamental, porque na dublagem, eu estava te falando lá atrás, você precisa saber interpretar. Esse é o ponto fundamental. Você tem que saber interpretar. Então, se você não for ator, se você não souber representar, você não consegue dublar. Então, o caminho natural é você se formar como ator e depois você fazer uma especialização em dublagem. Existem cursos para dublagem. Só que na dublagem você está interpretando um personagem e quando você está no palco, no cinema, na televisão, você tem uma série de recursos que te ajudam a compor o seu personagem, a passar uma determinada emoção. Você tem expressão facial, você tem os gestos do seu corpo, você tem uma série de coisas, além da sua voz, evidentemente. E na dublagem, você tem que passar isso tudo com a voz apenas. Então, uma coisa que ajuda muito, 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 é você, enquanto está dublando, fazer a mesma expressão que o ator lá está fazendo, lá na telinha, lá na televisão que tem na sua frente, que fica passando ali, tem um monitorzinho que a gente acompanha. E então eu procuro imitar o rosto, as expressões que o cara está fazendo, que quando você faz isso, curiosamente, a sua voz vai junto. Se o cara tomou um tiro na barriga, ele está ali sofrendo de dor, ele está se contorcendo e você faz aquela cara, a tua voz vai direitinho naquele caminho, ajuda muito. E vocês têm liberdade para colocar cacos, especialmente nas piadas americanas, que para nós não tem a menor graça? Sim, nós temos essa liberdade, isso varia um pouco, cada distribuidora, cada cliente, aí se entende, sei lá, Disney, Sony, DreamWorks, né? Essas empresas, cada uma delas tem as suas políticas com relação a isso, e essas políticas elas nos são passadas, então a gente não pode ir além de determinados limites que nos são apresentados. Isso varia muito de uma empresa para outra, isso varia muito. A HBO é totalmente liberada, então a gente pode e deve falar todos os palavrões, inclusive, que aparecem nas séries. Eu não sei se você acompanha o Game of Thrones. Não acompanho, Sérgio. É uma série da HBO, atualmente talvez a série mais popular no mundo inteiro, é muito, muito interessante. Eu tenho um cara lá, inclusive, que eu faço, um personagem chamado Theon Greylord. Ele, assim, é HBO, é liberdade total para você falar absolutamente tudo. Palavrões, quando tem, eles têm que ser ditos, não podem ser amenizados. E a questão dos cacos e das adaptações, isso é bastante comum, em grande parte por causa disso que você falou. Tem uma piada em inglês que não faz sentido pra gente. Precisa ser adaptada. Né? Precisa ser adaptada. Então a gente modifica essas coisas, a gente modifica. Você deve se lembrar no Monstros S.A., tem aquela chefe do Mike Wazowski, aquela mulher, ela fala com uma vozinha assim, senhor Wazowski, né? Lembro. Fica cobrando ele. E tem uma hora lá que ele deveria ter apresentado uns relatórios, que acabou não apresentando, aí para tentar amansar a fera, ele fala que ela tá linda, nossa, você tá tão bonita hoje, tu fez chapinha? Eu não sei se você se lembra dessa fala. Me lembro. Mas ele pergunta para ela se ela fez chapinha, quer dizer, no original certamente não era isso, mas tem que ter alguma coisa que faça sentido aqui no Brasil. Então esse tipo de liberdade, isso aí, independente da política de cada cliente, de cada distribuidora, e esse tipo de coisa a gente pode fazer. Tá? Eu gostaria que pois não. A tradução faça sentido. Tanto que quando você ouve falar na televisão, você não ouve falar tradução Herbert Richards, tradução Marshmallow, você ouve versão brasileira, é uma versão mesmo. O texto sofre algumas modificações para se adequar à nossa cultura, né, assim, à nossa realidade, basicamente, né, para fazer sentido. Sérgio, você falou agora do Mike Wazowski, então a gente vai ouvir um trechinho que eu separei aqui das participações dele na Universidade Monstros, para que as pessoas possam recordar a sua voz nesse desenho. Vamos lá. Esse personagem é uma delícia, né? Esse personagem é maravilhoso. Mike Wazowski. Estamos com o próprio Mike Wazowski aqui, Sérgio Stern, direto do Rio de Janeiro. Sérgio, eu não poderia deixar de pedir para você fazer um trechinho para 93 FM ao vivo agora do Mike Wazowski, por favor.
Pô, com prazer. Bom dia, 93 FM. Agora são 11 horas e 15 minutos na Cidade do Monstro. Estamos falando aqui de Monstrópolis, diretamente com o planeta Terra, falando com o humano, meu querido Almir. E vê se, por favor, manda esse treco de volta, senão o bicho pega! Por aí. Olha, eu gosto muito. E como é que é trabalhar com o Mauro Ramos, o Sully? Trabalhar com o Mauro Ramos é maravilhoso. Aliás, eu tenho a felicidade de ter grandes colegas de bancada, grandes colegas de trabalho, são pessoas maravilhosas. O Mauro, então, você falou há pouco que teve a oportunidade de conhecer, é uma pessoa maravilhosa, um cara do bem. Sim. E antigamente a gente ainda trabalhava mais junto nos estúdios, porque hoje com o avanço da tecnologia, tudo feito em computador, inclusive a dublagem passou a ser feita em computador. O que isso representou pra gente? A gente passou a dublar separado uns dos outros, né? A gente entra no estúdio sozinho, depois entra o Mauro Ramos sozinho, e por aí vai, salvo raras exceções. Mas antigamente tudo era feito em fita magnética, em Umatic, em Betacam, enfim, era uma mídia magnética que só tinha 2 canais. Então num canal a gente ouvia a voz original e o outro canal a gente botava a voz, todo mundo junto. Se era uma cena com 30 personagens, entravam 30 pessoas no estúdio. Isso era muito gostoso, você, entre aspas, contracenar no estúdio com outra pessoa. É muito mais gostoso artisticamente, a coisa é muito mais interessante, é mais divertida, você fica mais solto. Hoje em dia, esse tipo de tecnologia, de você ter uma infinidade de canais de voz que você pode gravar. Eu gravo num canal, o Mauro Ramos grava no outro canal, o Valdir Santana grava em outro canal, e se houver 1000 personagens, a gente sabe, num programa de computador, você pode abrir 1000 canais separadamente, cada um com a voz de uma pessoa. Isso tem um lado bom também, porque tem pessoas que têm a voz um pouco mais alta do que as outras, então na hora que o filme vai ser mixado, o mixador ele tem o cuidado de equilibrar as vozes para que todas estejam num nível semelhante. Senão você vai ouvir uma pessoa falando muito mais alto do que a outra, ou então para que aquela voz, que a pessoa naturalmente já tem a voz baixinha, para que aquela voz seja audível, o cara, antigamente ele tinha que aumentar o volume durante a gravação, e na hora que você ia ouvir, parecia que os outros que estavam contracenando com essa pessoa estavam aos berros. Então hoje você tem essa facilidade. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Em termos técnicos a coisa melhorou absurdamente. E em termos artísticos a gente perdeu um pouquinho, mas no fim das contas é bom. E a gente perde também o contato dentro do estúdio com o colega. A gente continua se encontrando nas salas de espera e tal. E Mauro Ramos é um cara assim, nota mil. Ele é o Sully em forma de gente. É muito bom, muito legal. E um grande artista, um dos melhores dubladores que eu conheço. Gosto muito também do Mauro Ramos. O trabalho dele é maravilhoso, é impecável. Eu queria falar um pouquinho agora também do seu lado ator. Eu sei que você participou de muitas novelas da Rede Globo, como médico, como delegado, o Isaac de Malhação e... eu tô no ar, inclusive. Tá no ar com o Isaac. Estou no ar. Então fala pra gente como é que é fazer esse personagem, Sérgio. Olha só, os personagens que eu faço nas novelas e tal... Existe uma função dentro das novelas que é a chamada participação especial. O que é isso? É aquele personagem que só entra em um capítulo. Por exemplo, a mulher se acidentou e chegou lá uma ambulância para socorrê-la. Então o médico que está naquela ambulância e que faz o primeiro atendimento, como é que é seu nome e tal, barará, mede aí a pressão. Esse cara ele fala, ele não é um figurante. O figurante, ele não é ator. O figurante pode ser qualquer pessoa, existem agências de figurantes, são pessoas que precisam preencher a cena, né, com a sua imagem e tal, aparece assim, passando pela rua, ou dentro do restaurante comendo e tal, mas essas pessoas, até por não serem atores, eles não podem ter falas, né, porque eles não vão saber interpretar. Então você tem a participação, que é aquela pessoa que vai lá e aparece uma vez só. Ela tem uma função na história, mas só naquele momento. E existem casos em que as participações voltam, como é o caso do Isaac, do Malhação. Ele entrou agora mais pro final, mas ele tá entrando bastante, felizmente. Qual a diferença? Normalmente, quando você vai fazer uma participação,
É aquele cara que, como eu disse, ele só vai aparecer naquele dia. É um pouco estranho, porque você cai de paraquedas no meio de uma situação que já veio sendo construída ao longo de algum tempo na novela ou na minissérie, e você recebe um texto de véspera, você grava amanhã com a gente, né? Você pode fazer esse horário amanhã com a gente, é claro, nada, coisa não é imposta, mas você pode quer fazer uma participação aqui com a gente, é assim, assim, assado? Quero, né? Aí eles me mandam um texto por e-mail, e no dia seguinte eu vou lá e assim entro naquela situação que já está composta, que já está criada. É bastante estranho. É diferente de você fazer uma peça de teatro em que você ensaia o mesmo texto durante alguns meses, você prepara, você estuda o texto, depois você prepara as cenas com cuidado e tal. Cinema também, você recebe o texto com antecedência, você pode estudar, você ensaia. No caso da novela, no caso da televisão particularmente, a coisa tem uma semelhança com a dublagem, uma semelhança bastante grande. E eu acho que por isso os dubladores têm mais facilidade para fazer as participações. Porque na dublagem, quando a gente entra no estúdio, a gente não sabe ainda o que vai ser feito. A gente tem primeiro contato com o texto ali na hora que entra no estúdio. Não sabe nem se vai ser um filme, um desenho, uma novela. Você entra no estúdio e ali você é apresentado. Olha, isso aqui é um filme, você vai fazer um policial, esse cara foi pego lá numa emboscada lá pelos bandidos e está sendo torturado, sei lá. O diretor te passa essas informações básicas e aí você começa a gravar as cenas fora de ordem, assim como numa novela. Numa novela você vai para um estúdio, ali tem um cenário, vamos dizer assim, existe um cenário, um set, né, onde você faz a sua cena e às vezes o seu personagem tem mais de uma cena para ser gravada naquele dia, naquele mesmo set. Então elas não têm uma continuidade necessariamente. Elas são muitas vezes gravadas fora de ordem, mas para você aproveitar que já está tudo montado naquele lugar, você faz as cenas fora de ordem mesmo e depois isso vai ser mandado para edição, que é um lugar onde os caras colocam as cenas na ordem correta para depois ser exibido. Na dublagem é a mesma coisa. A gente grava somente aqueles trechos em que o nosso personagem entra, muitas vezes fora de ordem, e então a gente ganha essa manha de fazer o trabalho completamente na base do samba do crioulo doido. Você faz uma cena antes da outra, quando na verdade ela deveria ter sido feita depois. Então quando a gente vai gravar uma participação, a gente também tem essa facilidade de pegar uma situação que a gente nunca viu antes, que a gente não acompanhou o texto, não acompanhou a novela. Entendeu? A dublagem nesse sentido facilita a gente quando a gente vai fazer televisão. Essa atemporalidade, essa falta de uma linha cronológica, né, de um desenvolvimento cronológico mesmo da situação, a gente tem uma facilidade adicional por conta disso, que é o nosso cotidiano, né? Na dublagem a coisa funciona dessa maneira. E nós que somos apaixonados por dublagem, eu, por exemplo, tenho um ouvido muito aguçado para dublador. Quando há uma participação, eu posso estar de costas para a TV, eu sei que é um dublador, e normalmente já sei qual personagem que ele fez, porque a gente está nesse meio. Eu estive no Rio de Janeiro, na Adelarte, vi o Guilherme Briggs dublando, o Peterson dirigindo. A gente sabe o quanto é difícil o trabalho de vocês. Vem a cena uma vez, passa uma segunda vez e na terceira já está dublando e conseguem fazer de primeira. É incrível. O trabalho de vocês realmente é muito difícil. Coisa, assim, o Almir, é um trabalho muito difícil, principalmente no começo. Eu te contei que antigamente eu fazia aqueles programas, entre aspas, que eu gravava com meu amigo em fita cassete. A gente brincava, a gente interpretava e saía uma coisa bem feita, bem legal, apesar dos recursos técnicos não serem os ideais. Quando eu assisti pela primeira vez uma dublagem, que eu entrei lá na Telecine, eu vi as pessoas fazendo aquilo, pensei com os meus botões, puxa vida, isso é ridiculamente fácil, vou fazer isso com o pé nas costas. Muito fácil, é igualzinho ao que eu faço lá em casa, né? Aí eu me inscrevi num curso de dublagem para aprender uma coisa como é feita corretamente e tal. E na hora em que eu ensaiei a primeira cena, e aí no curso você ensaia 5, 6, 7 vezes a cena e grava, né? Quando eu botei o fone no ouvido para gravar pela primeira vez, que o cara lá na tela começou a falar, opa, perdi a entrada, vamos de novo. Aí, opa, perdi a entrada. É tudo muito rápido.
E aí eu caí assim na real. Eu pensei, puxa, eu acho que eu nunca vou conseguir fazer isso. Honestamente, eu pensei que eu nunca fosse conseguir dublar na minha vida, porque é absurdamente difícil. Você tem uma série de dificuldades que eu posso te enumerar assim. Só que com o tempo, com a prática, como tudo na vida, né, você vai exercitando, você vai ganhando desembaraço e aquilo passa a se tornar uma coisa regular. O difícil é você superar esse primeiro momento em que várias coisas acontecem na sua cabeça simultaneamente. Você tem um texto traduzido na sua frente, em português. Você tem um personagem falando no seu ouvido em outro idioma, que não é necessariamente o inglês, né? Tem que se levar isso em consideração. Não é sempre a maioria é em inglês. A maior parte da produção que chega aqui pra gente é em inglês. Mas eu já fiz filme em italiano, que eu não entendo nada de italiano. Em japonês. Já fiz filme em francês, que eu não entendo nada. Já fiz um desenho em polonês. Já fiz algumas séries, como Yu Yu Hakusho, né, que chegou aqui em japonês. É uma coisa desesperadora, é muito difícil. Eu já fiz um filme que era falado em albanês e macedônio. Então, você tem na sua frente um texto em português, o teu cérebro tem que processar e interpretar em português, enquanto você está ouvindo uma interpretação diferente no idioma lá estrangeiro. Você tem na sua frente a bancada com o texto e um pouco mais afastado você tem um monitor onde passam as imagens. E o foco, né, o foco da tua visão, ele é diferente. O monitor ele está mais afastado, o texto está mais próximo do seu rosto. Então você tem mudança de foco, né? Quando você está olhando para a televisão, está olhando para o papel, o foco do teu olho ele precisa se ajustar rapidamente. E você fica o tempo todo olhando para a tela e para o papel, para a tela e para o papel. E cada vez que você bate o olho no papel, você tem que bater no meio de uma frase que você já está falando, né? Porque você começa a falar e tem que olhar para a tela para acompanhar o movimento labial do personagem. Depois você volta para o papel e aí já está lá na frente. Você lê mais do que você fala. Você não consegue falar tão rápido quanto lê. E isso, por um lado, é necessário, né? Você já lê um pedaço da frase e vai falando ela mentalmente. É uma coisa muito doida. Ainda tem que ter a preocupação do sincronismo. E a interpretação. Do reflexo. É muito difícil. Tem alguém que quer participar aqui também. Não sei se você conhece um tal de... Só que é o Mordecai. Vamos ouvir ele. Como é que é dublar com o Charles, o Rigby e o Mordecai? É de novo aquela situação, a gente grava separado, mas o desenho é muito engraçado. O Charles é outro grande artista, ele é novinho, ele tem 20 e poucos anos, já dubla desde criança, ele é um monstro da dublagem. Faz o Ben 10. Bom. Ele faz o Ben 10 aí, dentre outros. Ele é um grande dublador, um grande amigo que eu tenho também, um grande colega de trabalho. E apenas um show é alguma coisa assim completamente louca, né? Se você pensar numa reunião de criação em que os caras decidem, olha, vamos fazer uma série em desenho animado, né? Vamos fazer uma série em que os personagens principais são uma ave, um guaxinim, uma máquina de tirar chiclete, um pirulito e... Quem é que pensa um negócio desse? Cara, não é muito normal, né? E é muito bom de fazer, é muito divertido, a gente ri muito, tem momentos em que a gente simplesmente não consegue dublar, não consegue fazer determinadas falas ali, porque a gente começa a rir. As situações são muito bizarras, muito sem noção, todos eles são completamente sem noção, principalmente o Mordecai e o Rigby, eles são completamente sem noção. E é um desenho que... curiosamente, criança gosta muito, criança a partir de uns 7, 8 anos gosta muito, mas adulto curte muito mais, porque ali tem muita referência que criança ainda não tem. Principalmente pessoa assim, com 30 anos ou mais, tem determinadas referências que uma criança não tem como ter. Coisas assim, tipo videogames mais antigos, Master System e coisas do gênero, que eles aparecem ali jogando, uns tecladinhos eletrônicos que são da década de 80, década de 90. Então eu não entendo muito bem por que é que criança gosta tanto, mas elas gostam muito. E pra gente que é adulto é muito divertido, é muito engraçado. A voz é muito semelhante, a voz do personagem é muito semelhante à sua também, né? Ela é muito parecida com a minha. Ele fala mais ou menos assim e tal, cara, vou falar com o Benson, ele não vai gostar muito, mas é uma voz bem próxima da minha, assim como o Mike. O Mike eu não pude mudar em nada a minha voz.
né? Isso foi ordem estrita da Disney na ocasião. Eles falaram, não pode mudar a sua voz. Tem que ser a sua voz para o teste e caso você ganhe, vai ter que ser com a sua voz. Eu falei, então tá bom, vai ser assim. E o Mordecai, particularmente, ele é muito próximo. Isso faz sentido, né? O diretor, quando ele escolhe as pessoas para fazerem os testes de dublagem, eles recebem um trecho da produção, eles assistem em casa e eles avaliam várias coisas ali. O tipo de voz, o desembaraço que o dublador pode ter, porque você na dublagem você tem pessoas com vários perfis. Tem gente que acabou de sair do curso de dublagem, tem gente que dubla há 2, 3 anos e tem gente como o Orlando Drummond que já dubla há 50, 60 anos, sei lá quanto tempo, né? Então as pessoas que já têm mais desembaraço, então o diretor de dublagem, a pessoa que vai dirigir aquela série, ele já escolhe as pessoas para fazer o teste que se enquadrem dentro daquele perfil. E uma das coisas que ele vê é justamente o tipo de voz, se vai ser uma voz que se adeque àquele personagem, não precisa ser idêntica, mas alguma voz que se encaixe com aquela figura que aparece ali na tela. E o Mordecai realmente é uma voz bem parecida com a minha, o original dele é bem parecido. Eu gostaria de pedir um trechinho do Mordecai, então, se possível. Cara, eu não sei se eu vou conseguir, porque o Benson pode mandar a gente embora, pode demitir a gente, mas se ele não estiver ouvindo, vamos para a lua, oh, leva a gente para a lua, oh! Muito bom. E eles cantam bastante, né? Eles gostam de cantar, esses personagens. Cara, eles cantam muito mal. É uma coisa terrível e ao mesmo tempo muito engraçada. Você está falando disso. Ontem mesmo eu fiz umas canções do Apenas um Show, mas é uma coisa bizarra. Eles estavam ali, eu não estou lembrado exatamente, acho que um concurso desses tipo air guitar, eu não sei se chama assim air guitar, que o cara só faz a mímica como se estivesse tocando uma guitarra de verdade. Isso existe. Isso mesmo. Desculpe. Air guitar. Isso existe bastante. Pessoas que imitam guitarristas, só que sem estar com instrumento nenhum na mão, só faz aquela mímica. E eles participam de um concurso desses. É um episódio lá que eles estão querendo um ar-condicionado, estão desesperados com calor. Acho que foi rodado aqui no Rio de Janeiro, inclusive. E aí eles montam lá a banda deles de novo, o Mordecai e os Rigbys, que já apareceram num outro episódio. Só que aí vai todo mundo, vai o Pairulito, vai o Benson, todo mundo, e ele canta muito mal, tudo desafinado, tudo atravessado, não tem ritmo, é uma coisa horrorosa, mas é muito engraçado justamente por ser ruim, entendeu? É muito divertido. E falando com o Sérgio Stern, ele dubla o Kiko no desenho Chaves, o Droopy, Larry, o Pepino, Avery, Laszlo, o Mike Wazowski, Homem Brinquedo, também o Fleet de Power Rangers, o Professor Frinks em Os Simpsons, Carl Sagan e também os detetives Dupont e Dupont em Tintin. É muita coisa, né, Sérgio? Um bocado de coisa, são quase 20 anos de profissão, né? Puxa 20 vida. anos de carreira, aí a gente vai juntando bastante coisa. E como é que foi para você participar do Domingão do Faustão no quadro Quem Chega Lá? Cara, foi um negócio muito interessante por um lado, né? E por outro lado, me pareceu assim, pareceu da minha parte um erro, assim, digamos, estratégico. Foi muito divertido, porque eu naquela ocasião eu estava me embrenhando nesse meio do stand-up comedy, né? Eu comecei a descobrir isso a partir de um grupo de comediantes aqui do Rio de Janeiro. Eu acho que foram os primeiros no país a fazer esse formato de apresentação de stand-up, que é o Comédia em Pé. Eles me viram em outro espetáculo de humor que eu tenho e tal, não sei o que, me convidaram, eu participei de espetáculos com eles, com outros grupos aqui do Rio de Janeiro, com outros comediantes, Felipe Absalão, com Niso Neto, e aí numa ocasião me chamaram estavam começando com esse quadro no Domingão do Faustão, e perguntaram se eu não queria fazer lá, que era um quadro que tinha como objetivo revelar novos talentos do humor, vamos chamar assim, né? E eu achei interessante a proposta e fui para lá. Mas o que acontece? Por que eu digo que foi assim um erro estratégico meu? Né? Não sei. O Domingão do Faustão é um programa em que as pessoas de uma maneira geral vão, principalmente o auditório ali presente, vai lá para assistir artistas conhecidos de televisão
que os dubladores não são pessoas conhecidas do grande público, porque o nosso rosto não aparece nunca, né? Então as pessoas querem ver os artistas de novela, as pessoas que são conhecidas, né, na televisão, no cinema, no teatro, rostos conhecidos, e ouvir também bandas conhecidas. O cara vai lá para ver o Skank, para ver Titãs, para ver o Zezé de Camargo e Luciano. Então esse é o público do Faustão, ele vai assistir esse tipo de atração. Então, quando entrou esse quadro, ele, para revelar novos talentos, o que significa isso? Pessoas desconhecidas. E você tá lá, eu quero ver o Zezé de Camargo e Luciano, eu quero ver o Naldo, não importa, eu vou lá para assistir uma coisa e chego lá, me apresentam outra, um monte de gente que eu nunca vi na minha vida, fazendo humor, não sei o quê. Então, era uma coisa que estava principalmente na questão do stand-up, que você se apresenta com a cara limpa, é uma coisa um pouco complicada. Tem gente que vai lá fazendo personagens, o cara vai vestido de, sei lá, o cara vai vestido de mulher, o cara vai vestido de mendigo e não sei o quê. Isso já tem uma empatia maior para conquistar o público, não sei o quê, mas vai um estranho lá, com a cara limpa, você nunca viu na vida aquela pessoa. Então eu acho que não foi muito correto da minha parte tentar me arriscar a fazer stand-up naquele programa, no programa do Faustão, que é um programa que eu acho muito bom, mas eu estava no lugar errado. Eu fui para o lugar errado apresentar esse tipo de trabalho. Da mesma forma que você não vai, nos Estados Unidos é muito comum isso, lá em São Paulo, nós temos uma casa que é específica para apresentação de stand-up comedy. Então você não vai botar lá um cara vestido de caipira, fazendo um tipo de caipira, porque essa não é a proposta do ambiente, né? Então o cara que vai fazer lá o caipirão, não sei o que, ele vai estar deslocado como eu fiquei deslocado no Domingão do Faustão. Agora foi uma coisa boa, foi interessante. Curiosamente, a partir dali surgiram convites para eu fazer outros tipos de trabalho como mestre de cerimônias em eventos de empresas, não sei o que. A vida dá umas voltas curiosas, né? Eu vou lá me apresentar fazendo stand-up e sou chamado para fazer mestre de cerimônias. E o stand-up também surgiu em parte, um dos trabalhos como mestre de cerimônias foi de um evento que eu fiz me apresentando em stand-up, porque as pessoas queriam um mestre de cerimônias que tivesse esse pé no humor, que não fosse simplesmente aquela coisa fria do apresentador, agora nós vamos receber aqui o presidente da nossa empresa. Não, eles queriam uma coisa bem humorada e não sei o quê, e resolveram juntar as duas coisas, o mestre de cerimônias com o comediante. Mas assim, no geral foi bacana. E você chegou lá? Eu aprendi, né? Aprendi um pouco mais, assim, determinados lugares não são adequados, nem todo lugar é adequado para qualquer tipo de atividade, isso é óbvio. Certo. E eu não tive essa percepção na ocasião. O importante é que você chegou lá. E chegou aqui também. Sérgio, eu queria te agradecer. Cheguei aí, estou em Santa Catarina, olha só. Já está em Santa Catarina. Sérgio, eu queria primeiramente te agradecer por você ter me aceito no Facebook. A gente começou conversando por ali. Você sempre tratou muito bem os seus fãs. E quero agradecer em nome da 93 FM por você estar aqui nesse espaço. Esse espaço vai ser seu quando você precisar. Muito obrigado. E saiba que aqui é o espaço dos dubladores. Eu faço esse quadro desde 1999. Já mais de 100 dubladores já passaram pelos microfones da 93. E eu quero agradecer do fundo do coração a você por ter nos recebido muito bem. Queria que você deixasse uma mensagem aos ouvintes da 93. Bom, em primeiro lugar eu queria te agradecer, Almir, pelo convite, pelo teu carinho, sabe? Você, assim, desde o primeiro momento, desde o nosso primeiro contato no Facebook, você se mostrou uma pessoa extremamente atenciosa, uma pessoa extremamente carinhosa, e esse convite para a gente bater esse papo aqui hoje na rádio, para mim foi me senti super envaidecido com isso. Queria te agradecer demais e agradecer os ouvintes da 93 FM também por estarem ouvindo até agora esta conversa sem fim. E se vocês quiserem conhecer um outro lado do meu trabalho, esse lado do humor, um grupo de humor que eu tenho chamado Sátira em Concert,
que faz um tipo de humor que mistura teatro com música, não são paródias, não é nada parecido com o que existe no Brasil atualmente. É uma outra vertente de humor que aqui no Brasil ainda não é conhecida. Uma mistura de humor e música. Oi? É uma mistura de humor e música, né? É uma mistura de humor e música. Existem várias formas de você fazer isso, né? Mas da maneira como Sátira faz, a nossa fonte de inspiração é um grupo argentino chamado Les Luthiers, tá? A maneira como eles misturam o humor, o teatro com a música para fazer humor é uma maneira muito original, muito única, e a gente teve contato com esse tipo de humor numa ocasião e resolvemos criar um trabalho nosso, um trabalho 100% autoral, mas seguindo essa mesma vertente. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, esse trabalho a gente faz em teatros, a gente faz em empresas, a gente faz campanhas motivacionais para empresas, usando esse tipo de humor, que a gente entende que o humor é uma ferramenta fortíssima para você passar uma informação, né? Quando você quer lançar um produto, quando você quer lançar uma campanha, e você tem os teus colaboradores, seus funcionários, e você apresenta de uma forma bem humorada, as pessoas absorvem muito mais rapidamente e de uma forma muito mais duradoura essa nova informação. O humor é uma ferramenta muito forte nesse sentido, e por isso também é uma vertente que a gente explora bastante. São as apresentações para a empresa, apresentações personalizadas, ou simplesmente uma apresentação de final de ano, alguma coisa simplesmente de lazer. Então nós temos o nosso site, que é satirainconcert.com.br, e lá vocês podem conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Gostaria das despedidas do Mike Wazowski. Então é isso, minha gente. Eu vou ter que sair daqui, porque senão vou ser demitido aqui. O senhor Waternoose já está de olho em mim, ele fugiu da prisão. Eu vou ver se eu encontro a Bu, que ela andou sumida aí nesses últimos 12 anos. Já deve estar meio grandinha. Então agora manda esse treco de volta, senão o bicho pega mesmo. Okay. É isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço para os ouvintes da 93 FM. Um grande abraço para você, Almir. E sempre que você quiser, estamos aqui às ordens. Quando vierem ao Rio de Janeiro, podem procurar as empresas de dublagem. Vocês vão ser super bem recebidos, vocês vão conhecer o pessoal. Não posso dizer que vão poder entrar num estúdio de dublagem, porque às vezes isso não é tão simples assim, mas certamente vocês vão encontrar os dubladores na sala de espera. Vocês sempre vão encontrar gente por aqui. E vamos todos receber vocês de braços abertos. Valeu. Muita saúde para você, Sérgio. Obrigado para você também. Grande abraço. Tá aí Sérgio Stern, direto do Rio de Janeiro, numa entrevista ao vivo. 11h53 agora na 93 FM. Esse quadro que é o De Quem É Esta Voz. Volta a qualquer momento.